Tutoriais HS Informática Manager e Merge. Comece desde o básico ou expanda suas habilidades através dos nossos tutoriais. Ele tem esse módulo Manager, que é o módulo principal, e a partir dele você aciona todos os outros. Esse módulo Manager, ele tem que estar sempre aberto, tá? Você vai abrir ele, aí ele pode estar na máquina local ou no servidor, não tem problema. Você vai abrir ele e vai deixar ele ativo. Aí ele é que controla o número de licenças que você tem, controla tudo isso. Então, quando você abre, ele faz a contagem de licenças e fica controlando os acessos simultâneos a isso. Então, você pode abrir ele, ele vai abrir junto esse módulo Exporter que fica funcionando aqui em background, né? Então, ele abre junto e aí você pode simplesmente minimizar ou deixar ele aberto, enfim, não importa. Então vou mostrar aqui, na verdade, o que o Capture faz para facilitar. Ele instala um conjunto de fontes no Windows, né? E aí você pode usar essas fontes para auxiliar na criação do teu cartão resposta. Então você pode colocar aqui as letras, aí você seleciona as letras e aí você escolhe uma das fontes do Capture. Pode ser círculo, pode ser retângulo arredondado, enfim, né? Você pode escolher um desses modelos aqui e aí ele vai converter automaticamente as letras para as marcas, e aí você pode, é uma fonte normal, você pode aumentar o tamanho, pode colocar em negrito, pode fazer o que você quiser, né? Então aí a partir daqui você pode ir copiando, colando, e você vai montando o seu cartão da maneira que você quiser. Aí eu vou abrir aqui um cartão que eu já tenho pronto, que é o cartão que a gente vai usar para fazer a impressão e o restante do treinamento. Esse modelo aqui que a gente vai usar no treinamento. Então, assim, o identificador, em relação ao identificador, canto, aqui você pode usar qualquer texto que esteja no teu formulário, né? Qualquer texto aí que seja igual em todas as folhas você pode usar. Então, basicamente, a sua área de trabalho é todo o seu papel, né? Você pode usar o teu papel à vontade, posicionar os campos da maneira que você quiser, e você vai fazer a leitura. Obviamente tem algumas instruções, né, para poder facilitar. Se você for usar sombreamento, evitar que o sombreamento passe por dentro das bolhas, né? Ou seja, o fundo da bolha tem que ficar branco. Você pode até fazer o sombreamento fora, mas aqui dentro da bolha, né, tem que ficar branco o fundo. Ou então você usar um tom, uma tonalidade que quando você passar pelo scanner isso suma, né? Então são essas restrições basicamente que a gente recomenda. Então legal, a gente desenhou esse formulário aqui e agora a gente vai gerar um PDF dele para poder trabalhar com ele no Capture. Então aqui pelo próprio Word, né, ele tem uma ferramenta de criação de PDF, mas se você não tiver, você pode usar qualquer impressora virtual PDF, não tem problema nenhum que ele vai funcionar. Eu vou criar uma pasta aqui na área de trabalho, então gerei lá o PDF. Antes de ver a configuração, a gente vai ver a parte de impressão, né, para a gente poder seguir o fluxo normal de um concurso, como que seria, né? Então você desenhou o teu cartão, aí a gente vai preparar esse cartão para impressão, para imprimir os dados variáveis, né, de forma que você possa gerar os cartões lá com o número dos candidatos, enfim, né, todas as informações. Que você gerou lá o PDF do teu cartão. Aí agora você quer preparar esse cartão para impressão, para poder imprimir os dados dos candidatos no cartão e tudo mais. Então aqui a partir do módulo Manager, você vai abrir aqui o módulo Merge. O meu não está habilitando não, eu estou clicando nele, ele não faz nada não. Na verdade você tem que instalar o módulo servidor e o cliente na mesma página. Na mesma? Para que ele possa... na mesma página. Eu instalei em pastas diferentes. Instalei em pastas diferentes. Se você instalar em pastas diferentes, ele não vai habilitar esse botão aí. Porque o que acontece? Como o manager ele pode ficar num módulo, num servidor à parte, né? Então, quando ele está instalado local, se você instalar tudo na mesma pasta, você consegue acionar todos os módulos por ele. Se você instalar em pastas diferentes, você pode acionar os módulos também, só que por fora, né? Você tem que clicar no ícone do módulo que deve estar na tua área de trabalho aí. Tá, isso eu joguei tudo numa pasta Capture All. Aí é só erradamente. Isso, não tem problema, entendeu? Porque como ele funciona local ou em rede, ele tem esse recurso para quem trabalha só local, que é a maioria dos... Bom, então aqui a gente vai abrir o arquivo PDF, esse PDF que a gente acabou de gerar. Quando você abre o PDF, ele vai te dar a opção de conexão com esses formatos de banco de dados aqui.
se ele pode se conectar com Access, SQL Server, Oracle, DBF, Excel, MySQL, PostgreSQL ou TXT. TXT separado por ponto e vírgula. Aqui nesse exemplo eu vou usar uma base Excel que eu tenho aqui, então vou selecionar aqui essa base. O arquivo Excel, cada campo tem que ser uma coluna do arquivo e a primeira linha tem que ter o nome dos campos. Isso no Excel, né? No Excel no TXT. O restante é padrão, né? Os outros bancos de dados são tabelas normais. Vou pegar aqui essa planilha, aí você seleciona o arquivo, se for MySQL ou outro formato, você vai colocar lá as informações de servidor, usuário e senha. Aí você vai clicar em testar a conexão, para ver se o Captural consegue se conectar com o banco de dados. E aí se a conexão for feita com sucesso, é só dar um OK. Aí ele vai listar automaticamente todas as tabelas ou consultas, se você tiver, né, as views, por exemplo. Então ele consegue buscar dados até disso. Aqui eu vou pegar alunos. Então você vai selecionar a tabela que você vai usar e aí ele vai listar todos os campos da sua tabela. Aí você pega, seleciona o campo que você quer imprimir, por exemplo aqui matrícula, e você vai escolher a forma como ele vai ser impresso. Ele vai ser impresso como texto, como um código de barras, uma marca ótica ou uma imagem. Então aqui nesse caso eu vou imprimir primeiro a matrícula em texto. Aí você pode delimitar o tamanho do texto, por exemplo, vou colocar aqui em 15 e pode também mudar a fonte. Normalmente a fonte padrão é suficiente, não precisa alterar. Então aí é só você clicar onde você quer imprimir. Aí ele vai te dar uma prévia, né, do espaço que esse campo vai ocupar. E aí você pode, se você quiser modificar a posição, você clica e arrasta e coloca na posição que você quiser. Aí agora eu quero imprimir o campo matrícula de novo, só que dessa vez em código de barras. Então você pode selecionar o formato do código de barras, né, que podem ser esses 3 primeiros aqui são de uma dimensão e os outros 3 são de 2 dimensões, inclusive o QR Code. Então se você quiser gerar um QR Code, você pega e clica onde você quer que esse código seja gerado. Aí ele vai automaticamente converter aquela informação para código de barra. E aí você vai posicionando os outros campos, por exemplo, nome, aí você posiciona o nome onde você quer colocar. Então aí você vai posicionando aqui os campos da maneira que você quiser. A unidade. Feito isso, né, posicionado os campos, se você precisar de um ajuste fino, precisar ajustar a posição de um campo, eu quero colocar todos na mesma altura, por exemplo. Então aqui você tem as opções de ajuste fino, onde você tem aqui as configurações em pixels. Então o topo é a distância do campo em relação ao topo do papel e a esquerda aqui é a margem esquerda, né, do campo em relação à margem esquerda do papel. E aí se você quiser fazer isso, é só você alterar. Por exemplo, eu quero chegar aqui um pouco mais para cima. Então você pode botar 115 aqui, clique em alterar. Ele vai automaticamente chegar ao campo mais para cima. Tá? Então depois que você posicionou os campos aqui da maneira que você quiser, você vai clicar nessa próxima aba aqui, que é a aba de opções de geração. Aqui só um detalhe também, você pode trabalhar com um PDF multipágina. Então se você tiver um PDF com várias páginas, é só você ir navegando aqui pelas páginas e posicionando os campos onde você quiser. Aí depois que você posicionou os campos, você vai vir aqui nessa aba de opções de geração, e aqui o padrão do Captural é gerar um PDF, tá? Ele gera um PDF e depois você manda imprimir. Se você não quiser, você também pode mandar direto para a impressora. A vantagem de gerar um PDF é que depois você pode fazer essa impressão à parte, né? E ele também oferece alguns recursos para você organizar os seus PDFs, como por exemplo, nomear os arquivos de acordo com campos que você tem no teu banco de dados. Então você pode, por exemplo, nomear os campos a partir do local de prova, sala, curso, você pode fazer tudo isso. Então você clicar em vários arquivos e ele faz essa quebra automaticamente. Então é só você selecionar aqui, nomear com esses campos, daí você seleciona os campos que você quer separar. Por exemplo, aqui eu vou selecionar a unidade, que seria como, por exemplo, meu local de prova, e aqui a turma como se fosse a minha sala, por exemplo. Vou nomear eles por unidade e turma. E aqui você pode também colocar ordem, né? Então a gente recomenda colocar primeiro os campos que foram usados ali para nomear, unidade e turma, e depois, por exemplo, se você quiser por ordem alfabética, você escolhe o nome. Então ele vai ordenar a impressão por isso daqui. Aqui também você pode controlar o início e o fim da impressão, então se der algum problema na impressão, você pode continuar da onde parou, e você também pode aplicar filtros. Então, por exemplo, você pode ter aí um cadastro com todos os candidatos de diversos concursos,
E aí você clica aqui na criação de filtros e pode colocar, eu quero, por exemplo, imprimir só os alunos do local de prova X e da sala Y, por exemplo. Então, por exemplo, aqui se eu quisesse imprimir só os alunos da turma 1, então eu posso escolher aqui da turma T01, aí adiciono. Se você quiser colocar outra coisa, você pode colocar aí, por exemplo, a unidade igual a HS. Aí qual é a condição? Eu pode colocar dessa forma, e aí ele vai montando aqui a configuração. Então, como não é o caso aqui, eu vou apagar. E aí a gente manda imprimir. Se você quiser fazer impressão direta, mandar direto para a impressora, é só clicar nessa caixa aqui, fazer a impressão direta. Se você quiser fazer aquela forma de impressão, como você falou, que às vezes você tem já o formulário impresso e quer colocar só os dados, você vai marcar essa caixa de imprimir fundo branco, que aí ele não vai imprimir o cartão, ele vai imprimir só os dados. Caso você já teria que ter o cartão impresso, né, no papel, e jogaria só os dados lá. Certo. Então você tem essas duas opções. E se você precisar localizar algum registro, né, por exemplo, deu problema aqui na geração dos cartões, eu quero saber onde parou. Pode vir aqui em localizar registro, aí você vai escolher um campo da tua tabela. Por exemplo, quero saber qual é a posição do Luiz, por exemplo. Vai colocar Luiz, ele vai te dar posição 7, seguindo essa ordem aqui, né? Posição 7 nessa ordem. Aí você pode iniciar a impressão a partir desse ponto ou imprimir apenas o cartão dessa pessoa. Então, se você clicar aqui em imprimir registro, você vai imprimir só o cartão dela. Se você quiser imprimir a partir daqui, aí você clica 2 vezes no nome, ele vai mudar aqui o início para 7, que é a posição, e vai começar a impressão a partir dali. Então você tem essas opções aqui. E aí depois disso é só você clicar aqui no iniciar e escolhe aonde ele vai salvar. Vou salvar aqui nessa página, criar aqui cartões e vou mandar gerar. Então ele vai pegar o banco de dados, vai gerar os cartões, gerou, aí você, pra gente visualizar os cartões, né, só abrir aqui a pasta, e aí você vai ver aqui que ele já nomeou os cartões com a unidade, com a turma, né, separado. Como eu falei, eu tenho 2 turmas no meu banco, então a unidade é a mesma, que é HS, a turma 01 e turma 02. E aí ele divide os alunos também, né? Que nesse caso, os arquivos dessa turma aqui dentro do mesmo arquivo. Então ele colocou aqui a matrícula, o nome, a unidade, e imprimiu o QR Code aqui, que foi como nós fizemos, né? E aí ele vai gerando lá os PDFs e aí a partir daqui você faz a impressão na impressora aí que você quiser. Então deixa eu fechar aqui. Então esse aqui é o módulo Merge. Bom, essa configuração ela pode ser salva, tá? Então de forma que se o teu modelo do cartão for sempre o mesmo, né, você pode salvar essa configuração e depois é só abrir e mandar imprimir. Você não precisa ficar fazendo essa configuração toda hora. Você vai lá, salvou, e aí usando o mesmo modelo, né, do cartão, você abre essa configuração e imprime o que você quiser. Essa abre a impressão de arquivo é se você já tiver o PDF e quiser fazer a impressão a partir do Merge. Aí você abre o arquivo PDF, por exemplo, vamos supor que eu queira imprimir esses cartões que eu já gerei. Se a pessoa não tiver um Acrobat instalado no tutorial, por exemplo. Então você pode abrir o arquivo que ele gerou, aí ele vai abrir aqui o arquivo PDF e a partir daqui você pode mandar direto para a impressora. Aí pode imprimir todas as páginas, imprimir só algumas páginas, imprimir um intervalo, esse tipo de coisa, né? É como se fosse um gerenciador de impressão normal da impressora. Terminamos aqui o tutorial dos módulos Manager e Merge.